estamos ao vivo? Agora sim, agora sim. Agora sim. Se ele soubesse os bastidores que foi para a gente entrar ao vivo aqui, né, Ricardo? Caramba, que luta. Vou falar para vocês. Parece que esse Espiritualidade Talks não era para acontecer, hein? Então, já vai dando like aí, tá bom? Vai dando like, já vai compartilhando, porque a gente atrasou aí uns 7 minutos aqui apanhando. Ricardo tá adaptando ali com a tecnologia, tá? Isso. Mas o que a gente comprometeu vai acontecer, ué. Vamos dar um jeito para fazer esse Espiritualidade Talks acontecer, né, Ricardo? É claro. O show não pode parar. O show não pode parar. Já vai colocando aí no chat aí, ó, boa noite, de onde você está falando, tá? Coloca aí, tá bom? Coloca de onde você está falando, coloca a cidade, né? A cidade, o estado que você está falando, tá? Agora sim. Agora sim. Ó, voltou. Espera aí que tá dando um retorno aqui. Pronto, beleza. Tô arrumando aqui porque deixei uma mensagem, um comentário fixado, inclusive, no YouTube, falando que a gente ia demorar um pouquinho. Mas agora, vamos lá, estamos pronto aqui. Vida que segue. Ó, as pessoas estão colocando, você que está no Instagram, nós estamos ao vivo na rede vizinha, tá? Você pode procurar lá na rede vermelhinha, tá? Não sei se isso diminui o nosso alcance ali ou não. Pesquisa Ricardo de Nápoles, tá? De Nápoles, e a gente está ao vivo exatamente na rede vizinha, tá bom? Por mais um Espiritualidade Talks. Hoje é o nosso 8º episódio, tá? Coloca nos comentários, só para a gente ver quem que está aqui. Eu sei que tem uma galera começando a acompanhar o Ricardo. Se é a primeira vez que você acompanha a gente, sabe? Se é o primeiro Espiritualidade Talks, ou se você já assistiu algum, se é a segunda vez. Então, coloca assim, primeira, se for a primeira vez. Se for mais do que uma, você coloca assim, mais do que uma, alguma coisa assim, só para a gente saber, tá bom? Né, Ricardo? É bom saber quem está chegando aí, né? Claro, pô. Dizer o estado de onde está chegando, né? Pra gente poder saber. Ó, tô digitando aqui no Instagram, tá? Estamos ao vivo na rede vizinha. Se você quiser acompanhar por lá, basta você digitar, procura lá Ricardo de Nápoles, tá bom? Tô colocando aí. E tem um pessoal chegando aí falando que é a primeira vez. Se você está chegando pela primeira vez, esse é o 8º episódio. Dentro do YouTube tem uma playlist com todos os Espiritualidade Talks que a gente já fez. A gente já falou sobre Pombagira, já falou sobre Exu, já falou sobre Mediunidade. O que mais que a gente falou, Ricardo? Me ajuda aí. Falamos sobre o fumo e bebida. Fumo e bebida, nossa, um tema polêmico. Obsessão, né? Obsessão foi o último que a gente falou, inclusive. Então, você pode pesquisar lá e você pode assistir. Sabe aquele momento que você está no carro, aquele momento que às vezes, eu estou lavando a louça, eu estou dando uma geral ali na casa ali, e eu estou escutando um podcast. Espiritualidade Talk, você pode estar acompanhando aí nesse momento. Fechado? E, ó, só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Eu sou o host aqui desse programa, tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Ricardo, de uma forma leiga, porque eu não conheço muito a Umbanda, então a gente criou esse Espiritualidade Talks com uma forma tipo, eu tô conhecendo a Umbanda e tem um monte de gente chegando e é legal porque a gente tira vários mitos, vários conceitos errados sobre a Umbanda. E também é uma oportunidade para você, se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, sempre no final do Espiritualidade Talks, a gente reserva ali um tempo para o Ricardo responder as perguntas. Se você tiver questões, inclusive, de mediunidade, questões suas que você quiser que a gente trabalhe, aqui é o melhor momento, tá? Eu sei que o Ricardo tem recebido um monte de direct, né, Ricardo? Tem um monte de gente mandando mensagem para você no Instagram. Muita coisa. Se você manda a sua dúvida aqui, é muito legal, porque o Ricardo consegue responder e ajuda um monte de pessoas que vão estar acompanhando aqui, assistindo ao vivo, as pessoas que vão estar assistindo a gravação também. Combinado? Então, ok. Vocês estão chegando, já vai deixando o like, tá? Manda essa Espiritualidade Talks para um amigo, para aquela pessoa que você sempre gosta de crescer junto. E a gente vai falar sobre falsas incorporações. Que tema legal, hein, Ricardo? Pô, esse tema é polêmico, hein? Deixa eu
Esse vai dar o que falar. Vai dar o que falar? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Há quanto tempo você é médium? Bom, eu tô desde os 18 anos de idade na Umbanda, mas a mediunidade ela começou a florar mais na idade adulta, no início da idade adulta. Enquanto isso, foi muito, o início foi muito intuitivo, muita coisa para escrever, muita coisa, muita percepção extrasensorial, mas com as entidades mesmo, eu devia ter uns 25 anos, 26 anos por aí, já estou com 48, que começaram a se manifestar, começaram a trazer seus nomes, né? Mas até lá foi muito a questão da percepção, da sensação, você vai desenvolvendo outros tipos de mediunidade, né? O que é Através essa do sensação? estudo. O que é essa sensação? É como se teu campo, você se tornasse um pouco mais perceptivo aos campos eletromagnéticos, às energias positivas, negativas, a intuição de vir insights, assim, sabe? Que você sabe que não é seu. Essas coisas sempre foi muito bem sentida, sabe? Principalmente no período da adolescência, essa parte de escrever também, eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de trazer mensagens, de fazer, às vezes, poesias, poemas, algumas coisas assim, e isso a gente vai lá na frente, vai entendendo que isso já é de alguma forma uma mediunidade, né? Porque na Umbanda a gente entende, a gente quando fala de mediunidade, a gente acha que só existe a mediunidade de incorporação na Umbanda. E não, existe outros tipos de mediunidade na Umbanda, que faz muito sentido, né? A incorporação é a mais vigente, é a que você vê, é mais notória, é a mais visceral, né? Mas tem outros tipos de mediunidade que vai aflorando no médium em paralelo ou não, que é esse aumento da percepção, aumento do campo das emoções. Às vezes o médium ele psicografa, ele escreve mensagens, ele é médium de transporte, ele é tipo um médium de passagem. Tem vários tipos de mediunidade também que rolam em paralelo, o médium magnetizador, o médium curador, que tem facilidade de transmitir fluidos de cura, fluidos energéticos. Então, o outro que é de ectoplasma, que é doador também de energia. Então, são vários tipos, mas a mais realmente que vigora, que é mais vista, é a de incorporação. Por isso que é a mais polêmica e que também, quando não bem conduzida, gera a situações desagradáveis nos terreiros de Umbanda, né? Que é o que a gente vê muito por aí, né? Que eu tenho visto ao longo de todos esses anos, tá? Dentro da Umbanda. O que são as situações desagradáveis? É como se a gente visse, depois de tantos anos de ver uma entidade incorporar, né? Ela se manifestar, ela fazer o bem, a gente começar a ver a mesma entidade utilizando o mesmo nome da mesma entidade em outras bandas, em outras situações, fazendo o inverso daquilo que eu vi, daquilo que a gente vê, sabe? O inverso de algo do bem, sabe? O inverso de um caminho diferente. E aí a gente começa a ver que está havendo algum problema nesse processo, né? E a gente vai vendo que tem mesmo, sabe? As pessoas, elas precisam entender que a mediunidade, trabalhar com a espiritualidade, trabalhar com os espíritos, guias e mentores, exige de nós também uma lapidação interna, exige de nós a desincorporação de coisas que não são boas em nós também. O médium, ele quer entrar às vezes para a Umbanda, mas ele não quer lapidar suas fraquezas, ele não quer olhar para os seus problemas, ele não quer cuidar do seu interior. Então, muitas vezes é um médium que carrega muita raiva, muita mágoa, muita angústia, muita prepotência, muita vaidade, e entra nessa seara mediúnica e acaba se vislumbrando com muita coisa, porque é muito bonito você participar da interação entre mundos, né? Entre vibrações. Mas quando você entra nessa interação sem base, sabe? Sem querer também se lapidar, se reformar, se conhecer, aí você acaba entrando por esse viés que eu falei, que você acaba vendo muita coisa diferente, muita coisa errada, que não é realmente a base, né? A raiz da Umbanda, né? Que é você trazer a mediunidade forte, uma mediunidade nobre,
porque a espiritualidade de luz, espíritos que estão em outra faixa vibratória muito iluminadas, espíritos iluminados, eles fazem uma ponte com o médium aqui na Terra e ele consegue entregar tudo que ele tem, não tudo que ele tem, mas assim, grande parte do que ele tem de ferramentas e de encontrando a ferramenta aqui também pronta para isso, sabe? Para receber. Então, é como se eu fosse um violão, sabe? E eu tenho que estar constantemente afinando as minhas cordas, constantemente estar com o meu instrumento bem afinado. E esse afinado seria esse, o lapidar, o buscar o conhecimento, procurar se conhecer, encontrar o tom certo para cada comportamento na vida. E aí, quando é aquilo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Quando o instrumento ele está bem afinado, bem apurado, aí realmente ele vai ser entregue nas mãos de quem sabe tocar. Sei. E quem sabe tocar são os mentores, são os guias espirituais. Eles que têm a nobreza para dar o melhor tom na música, sabe? O melhor tom na gira, o melhor tom na magia, né? Da nossa Umbanda. Então, fiz essa analogia, eu acho que não ficou um pouco claro, né? Não, a gente vai... claro, eu quero aprofundar nisso, né? Porque o nosso tema aqui, a gente vai falar sobre incorporações falsas, né? E eu acho que tem um público que está nos assistindo aqui, que tem um público que é médium também. Inclusive, se você é médium, ou se você considera que você é médium, ou se você, inclusive, tem dúvida, né? Se você já é médium e trabalha, coloca 1. Se você gostaria de ser médium, acha que você é médium, coloca 2 nos comentários, só para a gente metrificar quem está nos assistindo aqui. Porque, Ricardo, eu tenho uma dúvida sobre isso, tá? A primeira vez que eu me conectei com isso, eu vou contar uma história para você, que, de novo, eu venho de uma família evangélica, né? As pessoas que acompanham já escutaram isso nos últimos Espiritualidade Talks. E eu cresci numa igreja evangélica, só que minha avó, ela tinha a mãe dela era espírita, sabe? E minha avó se tornou evangélica mais ou menos depois que ela casou. Enfim, elas decidiram ir para a igreja, tá? Ela e o meu avô, e aí toda meu pai também é filho dela, né? É evangélico até hoje, assim por diante, né? O que acontece? Minha avó, quando ela era criança, ela enxergava e ela via como se fosse uma sombra atrás dela o tempo todo, entendeu? E aquilo começou a incomodar ela muito. E ela me conta que a mãe dela levou ela no centro espírita, eles fizeram uma oração e tal, e a moça que estava lá e atendeu ela falou, não, essa sombra que você vê é um anjo da guarda, ele não faz nenhum mal para você. Mas eu vou fazer uma oração para ele continuar do seu lado e aí você não vai mais ver ele, entendeu? A minha avó, ela tem uma percepção muito acurada das coisas, tá? Ela tem alguns sonhos muito, muito assim, interessantes, né? E aí eu quero entrar em você em relação a isso, porque quando eu vejo isso, quando minha avó me contou isso, eu percebo o que sempre ficou claro para mim, que foi a primeira vez que eu escutei falar sobre mediunidade foi quando minha avó me contou essa história, sabe? Que mediunidade é um dom? A pessoa nasce com isso ou ela desenvolve isso? Essa é a minha primeira dúvida. Boa pergunta. Mediunidade, de primeiro eu considero um dom. Muita gente coloca algo muito, tabus muito em cima da mediunidade, tá? Que assustam ao médium iniciante. Eles falam que a mediunidade, ela é uma provação, o espírito é um penitente, ele é médium porque ele tem que pagar muito, ele fez muita besteira no passado. Isso assusta o médium. Então, assim, não é só o médium, é todo mundo que está nessa terra vem aqui para resolver alguma coisa. Então, não é só por causa do médium. Outra coisa que rotula bastante a mediunidade, falam que se você for médium, você vai ser privado de todas as coisas, você vai ser um ser limitado. Pelo contrário, você vai ter oportunidade de conexões e de aprendizado muito grande. Então, assim, são vários tabus que colocam em cima da mediunidade, que faz até o médium que está em desenvolvimento se afastar da mediunidade, de querer se interessar pela mediunidade. Cara, e não é assim. A mediunidade, são duas tipos de mediunidade que a gente pode entender dentro da Umbanda. A ostensiva, que é aquela que vem
Estão falando que o som tá baixo. O som tá bom? Gente, por aí? Aqui, para mim, tá perfeito. Tá O seu bom, som. né? O rapaz que falou que o som ficou baixo. Tá. Mas, assim, então, existe 2 tipos de mediunidade que a gente pode considerar na Umbanda. Aquela que é o médium ostensivo, que, no caso, assim, ele já é de berço, as coisas aparecem sem ele estudar, e aí carece de correr atrás para resolver essa questão, de procurar ajuda, né? E existe a mediunidade natural, aquela que você desenvolve através do seu mérito, através das suas buscas e da sua escolha. Essa é o que está mais em voga hoje em dia. A maioria de nós, de acordo com, por exemplo, se a gente pegar, eu sou universalista, gosto de estudar várias vertentes filosóficas, até porque teologia e filosofia me levou a isso. E a própria Umbanda me levou a isso, porque ela é universalista. Bom, então existem contextos filosóficos que falam que a mediunidade em si, ela não necessariamente ela é para uma ou 2 pessoas. Todo mundo é médium. Todos nós somos mediadores de alguma coisa. Médium vem de mediar algo. Eu medio algo para alguém. Sou um mediador. Então, se eu estou aqui mediando algo para alguém, eu estou atuando como médium. A palavra médium vem do kardecismo, vem do espiritismo, né? Kardec que deu esse nome, né? Mas se a gente pegar a transliteração dessa palavra, ou então a interpretação dessa palavra, significa aquele que media algo, mediador. Então, essa mediunidade que todos nós temos hoje em dia, que é a natural, que todos nós estamos buscando aqui, estudando, tentando entender, é para melhorar o aparelho, como eu disse no início, é para você ir lapidando o aparelho, para você ser um ótimo instrumento de passagem, um ótimo instrumento um ótimo meio, né, para que os mundos se falem, né, as dimensões tragam as melhores energias. Então, quanto melhor eu entender isso, quanto mais rápido eu entender isso e entender que a mediunidade é um dom fantástico, a capacidade do ser que tem de levar uma boa mensagem para alguém, de trabalhar com a cura, de levar algo de bom para o outro, transformando a vida do outro, ele já está fazendo a parte dele. E não necessariamente ele precisa entender se ele está devendo algo, se ele matou alguém, se ele trucidou alguém. O importante é a gente fazer o bem, é isso que é importante, sem olhar a quem. Tá? Entendi. É isso. Então, nessa teoria, o médium que ele nasce com um dom mais aflorado, nessa teoria quer dizer que ele recebeu isso por causa de alguma coisa que vamos deixar isso de lado. É isso. Isso. Geralmente o médium que já vem com isso muito aflorado, ele vem com isso muito ostensivo, porque ele vem com o campo dele muito aberto para isso. É como se ele tivesse os acessos ao campo espiritual com uma facilidade muito maior do que aquele que já busca. Ele já veio com isso. Entendi. Então, muitas vezes, tem crianças, por exemplo, que têm um acesso ao mundo, elas têm os amigos imaginários, fala com outras pessoas, vê coisas à noite, e aí, geralmente, quem é de Umbanda, quem trabalha muito para o lado do benzimento, dessa parte mais espiritual, leva a uma entidade para poder fechar a criança, assim, para ela parar de ficar vendo, de conectando com os mundos. E aí, geralmente, se faz um fechamento temporário, mas lá na frente ela vai ter que lidar com isso, sabe? Porque, assim, ela vem com uma abertura para poder ajudar as pessoas, mas ela não tem esse entendimento ainda, ela vai entender isso lá na frente. Entendi. E isso, o médium natural que já sente isso hoje em dia, que é, por exemplo, eu quero entender um pouco mais Umbanda, eu quero entender um pouco mais Espiritismo, quero entender um pouco mais do mundo espiritual. Você é esse médium que veio para lapidar isso em você, mas você vai achar os gatilhos aí nesses locais que você está sendo levado. E aí, quando você acionar esses gatilhos, que você começa realmente a servir da forma como está planejado para você. De acordo com o teu chamado, sabe? Sim. Só para entender, então, aqui, e fazer uma analogia interessante, tá? Você está me falando que tem 2 tipos de médium. Aquele que nasce com um dom muito aflorado e aquele que se desenvolve ao longo da vida, certo? Isso. Podemos chamar, então, que o médium que tem um dom muito aflorado é como se fosse o Messi, o jogador de futebol. E o que se desenvolveu é a gente está falando de Ronaldo, do português lá, como é que é o nome dele? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, isso, Cristiano Ronaldo. Então, ou seja, a pessoa, eu vi que teve a gente perguntou aqui
nos comentários quem que já era médium. Teve um monte de gente que falou que sim, né? Que colocou o número 1, que foi o que a gente perguntou. E número 2 eram as pessoas que estavam em desenvolvimento, tal, e tudo mais. Então, ou seja, o que você está dizendo é, se a pessoa quiser, ela pode se desenvolver assim como o Cristiano Ronaldo fez. É isso que você Claro, está falando. todo mundo pode se desenvolver através da busca do conhecimento, do Uhum. desenvolvimento mediúnico, de se conectar a uma frequência espiritual que vai desenvolver uma aptidão, vai desenvolver um dom. Sim, Mediunidade é um dom. E esse dom que você for desenvolver vai servir alguém de alguma forma. sim. Tem muita gente que começa assim de sudorese nas mãos, as mãos esquentar. Uhum. Isso são os sinais do médium curador, do médium que vai trabalhar com as mãos, vai trabalhar impondo as mãos. Então, pode ser um ótimo médium de irradiação de energia reikiano, né, de reiki, né? Então, eu estou falando porque aconteceu comigo, né? Minhas mãos esquentavam muito, eu procurei o reiki, e o reiki também foi uma das grandes alegrias da minha vida, quando eu me formei mestre reiki, já tem uns 15 anos atrás. Que aí, no caso, você formou, você falou, você estava me contando hoje, né? Mais de 1.000 alunos? Mais de 1.000 alunos, e a gente montou um Instituto de Brasileiro de Reiki aqui no Rio de Janeiro. Mas o Reiki, ele apareceu na minha vida dentro da Umbanda. Eu estava dentro do templo, orando, né, na frente do Gongá, que é o altar, e ali naquele momento, quando eu estava nessa posição aqui, e quando minhas mãos começaram a se separar, comecei a sentir uma energia entre as mãos, e a mão esquentar demais. E lá mesmo a dirigente do espaço me indicou o rei, que eu fui conhecer o algo, e depois toda sessão de Umbanda eu era chamado para impor as mãos. E aí eu comecei a ver o sentido, tá vendo? Eu Entendi. estava agora ali atuando como um médium curador, né? E aí a gente Interessante. vai entendendo. Então, assim, a gente vai descobrindo aptidões em nós que a gente nunca imaginava que acontecia, mas que são acionados ao longo da vida, sabe? Ao Uhum. longo da vida. E através também da nossa busca, né? Da nossa busca. Para um médico que está em desenvolvimento, estudar reiki é bom para ele, É ou não muito bom. necessariamente? É muito bom, porque abre uma porta dentro da Umbanda para a linha do Oriente. A linha do Oriente dentro da Umbanda, porque a Umbanda, como ela é universalista, ela concentra várias bandas, ela traz uma linha muito forte, que é a linha do Oriente, que é a linha de cura, a linha dos Uhum. curadores, né? A linha das terapias holísticas. Então, esses mestres que vêm nessa linha vêm trazendo muito saber terapêutico, sabe? Uhum. Que tá aflorando ao longo, por exemplo, no Brasil inteiro, a questão das terapias holísticas, né? Mas Entendi. então, o reiki, de alguma forma, dentro da Umbanda, ele abre um caminho, como está acontecendo aqui no Rio com a gente, né? Eu formei mais de 1.000 alunos e vários meus alunos estão dentro da Umbanda, e lá no nosso espaço, onde tem os estudos, né? Já tem o trabalho com o povo do Oriente lá. Né? Muito legal. Vamos voltar aqui, porque agora eu quero entender uma coisa. Você falou que eu quero chegar nesse ponto da incorporação falsa. Então, vamos só revisar o que você trouxe aqui. Você me falou que existe 2 tipos de médium, tá? E você falou que a mediunidade não é só incorporação, que a pessoa É, pode começar a sentir, ter percepções e tudo mais. Mas eu quero, antes da gente chegar nisso, que eu estou anotando o que você está falando aqui, tá? Primeira coisa, se o médium ele vem com um dom, você acha que isso não tem uma questão de ego também? se ele vem com dom, Ou, não, ou, não. tipo, se ele desenvolve a mediunidade, você acha que cria algum ego, que o médium pode desenvolver isso e pode atrapalhar em algum momento ou não? Sim. No momento do desenvolvimento da mediunidade dele, se ele não for bem conduzido, o ego ele pode atrapalhar nesse desenvolvimento, porque vai entrar as coisas profanas, as coisas da terra nesse mecanismo. E o que entra no desenvolvimento mediúnico, como o ego atrapalha no caso, se ele não for bem conduzido. Se ele não for bem conduzido, não tiver uma boa doutrina, ele pode entrar numa área muito perigosa dentro do desenvolvimento mediúnico, que é a área do fascínio, do misticismo, né? De falsear as coisas. Então, isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento dele, e o ego pode levar ele a uma situação, mediunicamente falando, que não vai conectar com espíritos nobres, né?
Então, eu vou dar um exemplo. Eu conheço locais que a pessoa balançou na consulência, já puxam a pessoa, colocam uma camisa branca e colocam ela para gira. E aí, quando eu vou visitar na semana seguinte esse local de novo, essa pessoa que estava na consulência já está dentro da gira, vestido branco e já rodando. E ninguém conduzindo a pessoa. Então, isso é muito sério, porque a pessoa, quando ela é leiga e quando ela está aprendendo, quando ela é iniciante, ela fica fascinada. É normal, ela fica fascinada por um mundo novo. É um mundo mediúnico, ele é um mundo novo, porque é um mundo de interação entre mundos, entre dimensões. Ele fascina mesmo. Mas se não for bem conduzido, você perde o médium. Talvez você perde ele para sempre. Sabe quem? Eu estou falando aqui na visão do dirigente, na visão do sacerdote. Você perde a pessoa para sempre. Então, é muito sério, não é brincadeira. Trabalhar com a espiritualidade exige do médium muito comprometimento, muita retidão, muita disciplina, muita lapidação, e vai ter muita coisa que às vezes ele vai ter que sacrificar, tipo assim, deixar de lado, não vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, mas sempre para algo melhor, né? Talvez você vai perder algumas amizades, porque você vai mudar a vibração, e aí aquelas amizades não vai fazer mais sentido para você. Tem muitas coisas que vai mudar em torno dessa escolha, sabe? De você estar interagindo com o mundo espiritual. Sim. E aí, realmente, se não for conduzido, o ego ignorante no tocante a conhecimento, ele pode levar o médium a um caminho mistificador, né? Caminho místico. Mas esse caminho que você está falando é o caminho que leva a ter falsas incorporações ou não? Eu queria entender mais ou menos o que seria isso, entender a diferença dos dois mundos. E aí, o que acontece? Aí, como o médium ele não tem um conhecimento, eu vi até uma pessoa que escreveu mais ou menos o que eu vou falar aqui, a questão do processo anímico. Hoje existe um rótulo por aí de chamar o médium que falseia ou que engana ou que não tem entidade nenhuma ali, chamar o médium de anímico. Bom, vamos desmistificar essa palavra anímico, tá? Anímico significa que a alma participa do processo. Tá? A alma, ela sempre vai participar do processo. O espírito, quando chega e acopla, você está aqui, e ele acopla, ele não vai te desconectar, você não desconecta do teu corpo. Então, a tua alma, ela participa do processo, é como se ela ficasse ali do lado. E a alma do guia, do mentor, ele se aproxima e acopla, mas a sua fica ali próxima. Então, a alma participa do processo. Então, o processo anímico, ele vai acontecer. O guia vai trabalhar com seus pensamentos, ele vai trabalhar com a tua inteligência, ele vai trabalhar com o teu conhecimento. Por isso que precisa estudar. O médium que não estuda hoje, ele vira joguete na mão das trevas. Então, ele tem que estudar. Mas o que acontece na falseação? Quando o médium ele não estuda, ele vai por meios que não são muito bons. Não é bem, não tem base, sabe? Porque ele não desincorpora da vaidade, ele não desincorpora da mágoa, da angústia, das tristezas e tudo. Ele não quer trabalhar isso. Ele quer logo a ostentação, ele quer a vaidade, ele quer status. Ele vai por esse caminho. Ele não quer estudar. Hoje a gente encontra muitos médiuns que não querem estudar. Quando você vai por esse caminho, você começa a fazer um processo anímico onde a alma, de vez de deixar a entidade participar mais do processo, a alma sua, no caso, ela vai tomar a frente da entidade. Tá? Então, é como se... né, vamos tentar pegar aqui. É como se eu tivesse aqui, eu fosse isso aqui tivesse minha alma, eu tivesse do lado aqui, e aí chegasse meu mentor aqui. Ou seja, de alguma forma, nós três estarmos aqui, mas eu estou aqui. Eu sou o cinza. O amarelo é minha alma. E o mentor chega aqui de verdinho. Só que aqui à frente, eu tomo a frente do processo e deixo ele para trás. Onde o certo seria eu deixar ele na frente, que é o verdinho, e deixar minha alma aqui um pouquinho aqui para trás. Deixar ele tomar a frente.
Como eu posso elucidar mais isso? Quando o médium está em desenvolvimento mediúnico, o processo anímico, ele trabalha, vamos botar em porcentagem. Geralmente, o médium está 80% mais ele e 20% entidade. Por isso que por isso que tem muita confusão. Os médiuns falam, nossa, parece que sou eu. Eu acho que sou eu que estou fazendo. Nossa, parece que é o meu conhecimento, parece que sou eu falando. É óbvio, porque o início é assim. A gente tem que desmistificar a palavra animismo. O processo anímico, ele faz parte do processo. A sua alma, é muito importante que a sua alma faça parte do processo, ou seja, a tua inteligência faça parte do processo. Então, o que acontece? Você, por enquanto, fica 80% 20%. Com a confiança no seu guia, com a confiança no processo, você começa a diminuir essa porcentagem. Fica 60% você, 40% a entidade. Você vai passando pelas iniciações, anos já de trabalho, anos de confiança, anos de entrega, você vai chegando 40% você, 60% entidade. Isso eu estou falando de uma incorporação semiconsciente, sabe? Onde vai havendo uma gradação da troca. E isso é magnífico e é lindo de sentir isso, de você ver as etapas acontecendo. Do médium, da entidade tomando a frente naturalmente, dentro do processo anímico. Mas isso tem que ter muita abnegação, aceitação, muito... vai ter elogio, você... Ok, obrigado, mas quem cura é Deus, quem cura é Zambi, não, eu sou só um meio. Você vai ter que ter muito jogo de cintura com as coisas que vai vir, com as curas que vão acontecer, para você ir chegando numa porcentagem onde você deixa animicamente você um pouco recolhido, sua alma um pouco recolhida, e a entidade muito mais à frente trabalhando, entendeu? E aí, realmente, é uma incorporação nobre, tá? Aqui eu não estou falando de incorporação inconsciente, que hoje a porcentagem é menos do que 1%. Os mais antigos têm esse tipo de incorporação. Tipo assim, a velha guarda tem... Porque lá naquela época precisava da incorporação inconsciente, porque não tinha estudo, não tinha conhecimento, então os guias tinham que se manifestar praticamente 100% para dar o caminho. Mas isso mudou de uns anos para cá, de uns 30, 20 anos para cá, onde a incorporação hoje ela é mais semiconsciente para consciente. E aonde carece dos médiuns estudar. E é nesse momento que eu não estou vendo os médiuns estudar. E aí é onde está acontecendo as falseações. E aí é onde está acontecendo as marmotagens, né? Que são essas falseações. É aí que está acontecendo as enganações, as mistificações. Porque como o médium não quer estudar como funciona o processo anímico, isso que eu falei, por exemplo, tem que ter confiança na tua entidade para você deixar ele ir à frente. E aí, realmente, ele se expressar como tem que se expressar. E muitas vezes ele vai usar o que está aqui dentro, o que você estudou na semana passada, o que você estudou no curso, o que você leu num livro, e aí você se espanta. Nossa, parece que sou eu falando, porque eu assisti essa aula e o meu guia falou sobre isso. É óbvio, ele te levou primeiro nessa aula para você dar essa consulta hoje. Por isso que você está falando disso hoje. Então, assim, quem trabalha com a entidade aqui, que está me ouvindo... Eu tenho certeza que tá fazendo sentido para muitos aqui. Porque é exatamente esse processo que acontece, entendeu? A gente vai e busca um conhecimento, não sabe por quê, aí a nossa entidade fala sobre isso durante uma gira, durante um atendimento. Faz parte, porque está no nosso subconsciente, é aonde eles acessam o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, para poder dar a mensagem. Então, eu preciso desbloquear aqui para que eles possam trazer a nata, juntar com o que tem aqui e passar a melhor mensagem. Por isso que eu estou falando que o médium que não estuda, ele vai ficar na mesmice, passando sempre a mesma coisa, às vezes falando de iPhone, falando de coisa da Terra, sabe? Falando de jornal, passou no jornal hoje alguma coisa, vai gostar de iPhone, vai vestir... sei lá, vai mudar padrões, mudar a liturgia, vai fazer um montão de coisa que vai ferir talvez a tradição, sabe? Porque não tá tendo uma base forte. E isso
eu deposito até o olhar mais culposo em cima dos próprios dirigentes, sabe? É eles que comandam a situação, é eles que comandam o terreiro, é eles que comandam o seu barracão, é eles que têm que olhar para isso. Eles não podem criar um médium, né, iniciante, mistificador. Ali ele tem que ver, ele tem que ter meios para ensinar isso para a pessoa, né? Na primeira percepção que numa sessão de Exu, que a moça ali, ela recebe a pombagira dela, a influência da pombagira, na próxima gira, essa pessoa já quer trazer a bebida. Não é assim, gente. Não é assim. Já quer trazer bebida, já quer vestir a pombagira inteira. Eu conheço locais aqui no Rio, sabe? Locais que eu visitei, que teve essa influência da pombagira. Aí a médium, ela já foi no local onde vende tudo aqui de artigos religiosos e na internet, porque ela foi na gira, recebeu a influência de Maria Padilha, que é uma pombagira. Ela foi pesquisar na internet, escolheu a melhor roupa da internet, de várias que aparecem, foi lá na loja e pediu. Porque lá na loja deve ter assim, combo 1, combo 2, combo 3. Eu quero o combo 2. Aí você vai, ela escolhe e você já vem tudo pronto para você. Por que a pessoa está indo assim? Tem a permissividade do dirigente do terreiro, sabe? Porque não tem o controle dele em cima dessa vislumbração, porque a pessoa fica vislumbrada mesmo, de novo, e ela vai entrar num fanatismo. O fascínio leva ao fanatismo, tá? Então, o processo anímico desequilibrado, ele leva ao misticismo, e o misticismo leva ao fascínio, e o fascínio leva ao fanatismo, tá? Então, geralmente, os médios começam a atuar assim, é porque o dirigente já é, entendeu? Ou seja, se já está tudo contaminado, então, se os médios é assim, é porque o dirigente do terreiro também é, porque ele permitiu, se ele está permitindo essa bagunça aqui dentro, o médium que chegou hoje já está todo vestido e arrumado, é estranho, entendeu? É estranho. Então, a falseação que a gente fala, as incorporações falsas, está dentro do processo de misticismo e de falsear uma comunicação, aonde a comunicação ela não é verdadeira, não é uma comunicação nobre, sabe? Que provém realmente de uma boa interação mediúnica entre mundos, sabe? É algo que, sabe, está sendo construído no viés vaidoso, no viés prepotente, no viés de mágoas, de raiva, entendeu? Que tem uma questão disso que você está falando, que às vezes preciso me sentir um pouco importante, né? No meio disso, né? É mais sobre a pessoa do que sobre a entidade, né? É isso aí. E o que eu entendi do que você falou, e aí vem minha dúvida. Então, o trabalho do médium é ser instrumento. É ser um instrumento para a entidade. É isso. O médium, ele é um instrumento para a mediunidade. O médium, ele tem que ser verdade. O médium que não realmente, ele não se lapida, o médium que ele não procura se conhecer, um médium que, quando acaba uma gira, ele não vai anotar, ele não vai registrar o que aconteceu, ou ele não vai procurar o que ele viu de bom, é um médium que não se desenvolve, é um médium que ele só quer lá para botar roupa e para alguém ver ele, entendeu? Para ele mostrar que ele recebe. E não é isso. O médium, ele se lapida, ele se autorregula, ele é um instrumento que precisa afinar a corda. O trabalho está no médium, a afinação é dele. Ele tem que afinar a corda na busca, para entregar o instrumento ao guia, para o guia tocar a melhor canção, sabe? Na gira. E deixa eu perguntar uma coisa. Você está falando sobre essa questão da falsa incorporação. Primeira dúvida que eu quero entender é o seguinte: isso acontece só com médiuns novos ou com médiuns antigas também? Essa é a primeira dúvida. Então, os médiuns da antiga já acontece porque já para eles isso é normal. Entrou num processo obsessivo que a gente falou na semana passada, que é a linha do fascínio. Entrou no fascínio, é muito difícil voltar, entendeu? Porque o médium já acredita que aquela entidade ela faz isso,
que ela recebe sim isso, que ela recebe presente, que ela depende daquilo, que ela é uma entidade PICA das galáxias, sabe? Aham. Grande das galáxias, e ela já acredita nisso, Uhum. entendeu? E aí não tem como tirar, não tem como tirar isso. Então, a Não tem, restauração, não tem saída? Se esse médium tiver, começar a ter consciência. só se ele acionar a maior chave que tem para a mediunidade. Se ele Qual? acionar essa chave, ele consegue mudar tudo, que é a humildade. Se ele Ah, consegue ter a humildade de voltar atrás e reconhecer que realmente está exagerado, que realmente está fora da tradição, que realmente não é raiz, que uhum. realmente eu sou exemplo e eu estou extrapolando, aí realmente vai, não é um caminho sem volta. Então, por isso que a solução está na base. Você formar uma boa base, Uhum. estabelecer uma boa base. E os antigos, se acontecer isso, é conversar com eles e passar a situação, como já aconteceu comigo, entendeu? Um médico que eu conheci, que era muito antigo, ele com um guia dele, ele foi dar uma consulta para uma pessoa e passou algo que não existe. E essa pessoa chorou e não gostou, porque a informação não tem nada a ver. E aí você vê que ali, essa entidade, ela não estava naquela porcentagem que eu falei. Uhum. Ali estava mais 80% ele e 20% a entidade. E aí, quando é assim, para um médium mais antigo, é muito mais fácil ele falhar, sabe? Porque ele Entendi. já é tarimbado e ele não conseguiu enquadrar a porcentagem ao longo do caminho, vai ficar muito difícil lá na frente. Ele vai entrar na mistificação, ele vai entrar na adivinhação, como esse cara entrou. Ele quis adivinhar uma situação e que não tinha nada a ver, quando a pessoa falou, não, você está falando algo que não existe. A pessoa Uhum. já morreu, como é que eu vou levar a pessoa para um negócio que a pessoa já morreu? E aí você pega que realmente não tem entidade nenhuma ali, porque a entidade, ela sabe, ela te escaneia, ela sabe toda a sua vida, ela não vai falar besteira, sabe? Uhum. Então, ali, dentro do processo anímico, ele passou à frente da entidade. E aí, quando a gente vai conversar com a pessoa e dar a real para ele tem dois caminhos. Tá. Ou ele pega a chave da humildade e volta atrás, ou ele vai embora. Qual que ele escolheu? Embora. Ir embora. E É o caminho mais fácil. é o que a maioria vai fazer por causa de quê? Do ego Sim. com a carapaça do orgulho. O orgulho não vai deixar a pessoa voltar atrás, tá? Então é muito Muito mais bom. fácil controlar isso nos médios novos, nos médios iniciantes. Uhum. Muito bom. Gente, tá fazendo sentido essa conversa aqui para vocês? Coloca aí nos comentários, faz sentido. E ó, deixa o like, tá? Deixa o like aí. Eu tô acompanhando aqui os comentários no YouTube. No final, a gente vai responder todos os comentários, todas as dúvidas. Então, se você tiver dúvida, vai deixando aí nos comentários que a gente vai responder essas dúvidas, tá bom? Eu tenho algumas questões aqui ainda, sabe? Que eu fui anotando do que você foi falando, tá? Tá. Como que o médium, ele consegue ter, aí essa é uma pergunta talvez para os médios, tá? Talvez para quem tá nos assistindo, tá, Ricardo? Como que o Tá. médium, por exemplo, que ele tá lá no processo de incorporação, ele consegue perceber se ele tá 80%, se ele tá 60%, se ele tá nesses 40%? Existe uma forma dele se questionar e se perceber se é ele ou se é a entidade que está fazendo aquilo? Sim, então, geralmente quem tem incorporação semiconsciente, consciente, ele consegue sentir isso. Ele consegue, na hora da manifestação, logo nos momentos iniciais, ele sabe perceber que tem ele ali presente, está ele presente. Então, o que eu falo muito para os médios iniciantes é o seguinte: eu sei que você vai sentir isso, porque aconteceu comigo. Uhum, Então, quando você der consulta, quando você for liberado para dar consulta, comece a falar você, sendo você. Então, assim, não fica nessa assim, eu não sei se sou eu, não sei se é ele, não sei. Esquece, é vocês dois. Foca nisso, é vocês dois. Vocês dois, agora, nesse momento, estão servindo a uma pessoa.
Uhum. Então, coloca suas palavras que ele vem completa. E é assim que acontece. Quando você está falando e tem parte de você na fala, o guia vem e coloca a pérola. Ele coloca o complemento da frase. E aquele complemento para a frase, para quem é semiconsciente ou consciente, é o aprendizado. Uhum. Então, eu já escrevi muita coisa diante dessa interação. Quando você se permite a você falar, a tirar o teu saber, interagir com o teu saber, mas quando entra o dele, que é uma coisa estratosférica, é nesse momento que eu guardo para mim. Então, e tem momentos que a gente também não escuta, ou zera o olhar, né? E assim, e eu falo para os médios também, se você escutar, por um acaso, a comunicação, tenha certeza que é 80% para você, tá? Eu sei que tem um consulente na frente, mas a mensagem é para você também. Capta isso para você, que é para você. Aí fica todo mundo rindo, achando que é só o consulente que tem que ser Não, gente, consulente é todo mundo. O pai de santo é consulente, o pai pequeno é consulente, que é o segundo no comando, todo mundo é consulente na hora ali, tá bom? Todo mundo precisa de conselhos, né? De alguma forma, de ajuda. Tanto que, às vezes, na gira, tem vários médicos se consultando. Todo mundo é consulente. Uhum. Muito legal. Mas isso que você traz, foi muito interessante isso que você falou. Você começa a falar como se fosse você, que daí a entidade vem completa. Mas Aí. isso, de certa forma, se a pessoa desenvolve a mediunidade, ela pode, que é a ideia que você fala de ser guiado pela espiritualidade. Porque Isso ela aí. pode fazer isso na vida. É Eu isso aí. posso começar, por exemplo, fazer uma palestra, eu começo a falar, me conecto com a entidade e às vezes falo, pô, me guia aqui, entendeu? E é isso que a gente ensina nos cursos, né? Nos nossos cursos de teologia, a gente ensina a pessoa a se conectar com esse fluxo, né? A se conectar com essa energia, para justamente para você não é só a Umbanda no ambiente de terreiro. Eu posso usar esse ensinamento para a minha vida toda. Como você falou, eu posso estar dando uma palestra e antes eu fizer uma ancoragem, uma invocação aos meus guias, aos meus caboclos, que são grandes doutrinadores, mestres de grande saber, aos meus pretos velhos, que são sábios, grandes sábios. Eu posso fazer uma ancoragem com eles e na hora eu estou falando uma coisa e vem algo estratosférico na minha fala e eu estou consciente. Então, assim, quando acontece esses movimentos, ali no caso está acontecendo uma incorporação consciente, mas sem manifestação. Eu estou me manifestando nesse momento e quem ouve falar Ricardo nem era você falando, parecia que era uma outra pessoa. Uhum. Entendeu? Ali houve uma interação, entendeu? De algo sagrado. Com certeza você, Divan, quem está ouvindo a gente, já escreveram coisas na rede social e alguém deve ter falado para vocês, nossa, você estava inspirado, hein? E aí você, quando foi ler de novo, você falou, caramba, isso não... Eu não fui eu que escrevi. Eu escrevi isso, Caraca, exatamente. eu escrevi isso? Caraca, eu não acredito. Eu virei Uhum. escritor, poeta. Cara, Uhum. mas isso quando a gente acredita nisso e confia nesse fluxo, confia nessa guiança, realmente tudo flui, cara. Tudo flui na vida. Sim. As coisas fluem, entendeu? É muito engraçado porque a gente se conectou lá atrás, sabe, Ricardo? Eu não tenho uma conexão com a Umbanda, igual eu falei para você, mas hoje eu me conecto muito com você na questão universalista, e uma das coisas que eu sempre faço antes de qualquer coisa é por exemplo, vou escrever um e-mail, vou escrever uma coisa, eu sou a presença de Deus escrevendo isso agora. E realmente acontece isso, sabe? Às vezes eu pego algo que eu escrevia, sei lá, um ano atrás, eu olho e falo, caramba, isso aqui ficou muito bom, cara. Nem parece que fui eu isso aqui, entendeu? E faz total sentido. E isso, para mim, é exatamente o melhor do trabalho, sabe, Ricardo? Na verdade, a ideia dessa sua fala de ser guiado pela espiritualidade, de falar assim, cara, eu acho que é o que você fala, né? Tem uma frase que você falou que para mim ficou muito legal, que fez muito sentido, que eu acho que é o que define a Umbanda natural que você fala, que é a Umbanda da luz, né? Que é, ao invés da pessoa querer algo da Umbanda, a Umbanda não faz por você, ela faz com você. Essa frase que você usou, sabe? É isso As aí. pessoas querem o resultado, mas não, ela faz com você.
É esse movimento, né? É isso aí, é isso aí. Ela faz contigo. Você não, você é assim, a Umbanda, no caso, ela não precisa de você, você que precisa da Umbanda para Uhum. crescer. Ela já está à tua disposição, ela está ao teu redor. Ela só está precisando que você se conecte ao fluxo. Só que você entenda Sim. o fluxo. A Umbanda é uma religião natural. Olha, religião natural significa ela participa da nossa natureza. Ela está ao nosso redor. Então, quando a gente se conecta a esse fluxo de energia que faz parte da gente, quando a gente entende os arquétipos da Umbanda, os modelos da Umbanda, e aí a gente vai entender que todos os orixás e os grandes falangeiros da Umbanda, eles ditam nossos comportamentos. Então, quando eu entendo esse fluxo, eu começo a perceber os comportamentos, sabe? Começo a perceber o que eu falta o Ogum em mim, falta o Munhaçã, falta o Oxum, falta o Oxalá, pelo comportamento que ele imprime em mim, nas minhas ações, na minha fala, no Uhum. meu comportamento. Então, a gente começa a ver as falseações de incorporação em cima da análise de como o guia que está ali com o médium professa pela sua boca, Uhum. professa pelo que ele fala, sabe? Uhum. Professa às vezes pela rudeza, pelo ou um palavrão, ou algo muito denso, sabe? Ou a gente começa a perceber que o que está por trás quando a gente estuda. Por isso que eu falo que é muito importante o estudar. Estudar a mediunidade, estudar o processo anímico, estudar os processos obsessivos, para que você realmente se molde, se forje um bom mediador, um bom Sim. aparelho, entendeu? Para servir, como o Uhum. Gandhi falou, né? Eu não, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Então, se eu não melhorar, como é que eu posso servir a algo que tem muita luz? Se eu não me lapidar, se eu não reconhecer minhas fraquezas, como é que eu vou servir a algo que tem muita luz? Se eu continuar desse jeito, eu vou servir a quem? Vou pegar a máxima de Jesus, né? Diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. E aí eu vou ter as companhias que eu mereço, sabe? A qual eu me conecto pela lei da afinidade e pela lei da sintonia, que são as leis que regem as frequências e as vibrações dessa terra, né? E que regem as energias que estão todas ao nosso redor. Muito bom. Muito bom mesmo. E uma coisa disso que você está trazendo, e aí eu tenho uma dúvida agora, que é uma questão assim, quando a pessoa desenvolve a mediunidade, e ela faz isso para o bem, ela pode usar isso, por exemplo, no trabalho? Porque eu falo, pô, um psicólogo que ele aprende isso, ele vai ajudar muitas pessoas através do consultório, por exemplo. Caramba, muito boa pergunta, Divan. Pô, é óbvio que sim. Sabe por quê? É como se quando você encontra um nível de mediunidade dentro de você, sabe, um nível vamos botar assim, para o pessoal entender, um nível de afinação do instrumento, que Uhum. você pode tocar uma corda mais pura, com um som mais puro. Isso não vai repercutir só no trabalho dentro do terreiro, vai repercutir na tua vida como um todo, em todas as áreas da vida. Uhum. Então, por exemplo, quem é terapeuta pode desenvolver uma habilidade de interpretar os campos, interpretar aonde está a doença nos campos sutis da pessoa, pode identificar os pensamentos da pessoa, pode entrar no campo da pessoa e saber que tem algo muito mais do que ela te contou. E Uhum. é isso que os guias fazem, eles nos ajudam a entender os campos, a você penetrar nos campos, vamos botar assim, morfogenéticos, e ali, de alguma forma, você começa a captar também as informações, sabe? E é isso que eles fazem com maestria, sabe? Uhum. E isso acaba repercutindo aqui fora quando você desenvolve sua mediunidade de uma Uhum. forma responsável, de uma forma, né, bem conduzida, bem guiada, né? Sim. Porque a guiança, para você se permitir ser guiado pela espiritualidade, é muito importante você ter aqueles que também conseguiram achar esse caminho, né? Dentro do Bhagavad Gita, né? Eu gosto de estudar todos os outros livros sagrados. No Bhagavad Gita é o livro do hinduísmo, tá? Uhum. Que é o livro sagrado do hinduísmo. E vamos botar assim,
é a doutrina filosófica e religiosa mais antiga hoje da nossa raça, né? Tem mais de 4.000 anos atrás. Lá tem uma passagem de Arjuna com Krishna falando, aonde Arjuna fala da questão do mestre, e Krishna fala para ele que não se caminha nesse mundo sem ter um mestre. Aquele que quer caminhar sem um mestre, ele vai dar muitas voltas. Aquele que escolhe um mestre para caminhar, vai chegar mais rápido. Então, quando a gente encontra um mestre na nossa vida, ele é o meio para a gente entrar nessa guiança, nesse fluxo, sabe? De você seguir um caminho bom para você. Então, eu sempre me permiti essa vida, e tanto na matéria como no espírito, em buscar mestres, sabe? Para que eu possa realmente me permitir a ser guiado pela espiritualidade, né? A me conectar dessa forma para ser guiado. E, num processo de interação, você não falsear, você ser digno, né, de conduzir uma boa interação entre os mundos, né, com mensagens nobres, numa oportunidade que eu possa também aprender muito com a espiritualidade, né? Então, esse é o caminho. E quando você fala assim, mestre espiritual, você está falando de um Exu, por exemplo? Sim. Para mim, todos os mentores de Umbanda são mestres. São mestres que te guiam para vários sentidos da vida, para vários tipos de modelos, né? O Exu vai te ligar, ele é um grande mestre de te mostrar os caminhos da vida, de te mostrar as tuas sombras. Ele é um grande mestre que faz você conectar as suas sombras e lidar com elas e te levar para a luz. Exu, para mim, é a mão esquerda do Criador. Aí você pega um caboclo, o caboclo ele é um doutrinador da fé, doutrinador de várias áreas da vida, é um grande especialista, magístico, e aonde ele vai te conduzir na arte do foco, da disciplina, do comportamento, da direção, da flexibilidade, da adaptabilidade. Você pega um preto velho, ele vai te conduzir na linha da sabedoria, aonde ele vai botar o conhecimento em prática, aonde ele vai te conectar com a tua sabedoria interior. Você pega uma criança, a criança vai te conectar com a pureza, com a criança interior. Então, cada guia desse de Umbanda é um mestre para mim, porque eles vão me mostrar caminhos que eu desconheço, mas eles vão me levar à guiança que eu preciso. Nossa, até filosofamos agora, hein? Vai saber se não tem um mestre aí por trás, né? Com certeza, eles estão sempre na área, né? Estão sempre na área. Às vezes está gravando vídeo, sai umas pérolas lá nos vídeos, né? E aí é isso, é essa interação que acontece. Sim. É a ideia de se permitir, né? Ser guiado pela espiritualidade. Sempre quando a gente conversou sobre isso, eu falei, cara, eu acho que esse é o objetivo principal, né? A pessoa ser guiada. Porque quando ela é guiada, ela vai ter um propósito, ela vai se movimentar nessa direção, né? E quando você falou sobre aplicar isso em todos os pilares da vida, eu olho, por exemplo, você falou do exemplo do terapeuta. Eu vejo, por exemplo, o empresário para tomada de decisão, para falar com pessoas, às vezes, entendeu? Para treinar funcionário, para tudo, sabe? Na área empresarial, em todas as áreas da vida, você com o desenvolvimento da mediunidade vai servir para todas as áreas da vida, para todas as áreas da vida. Sim. Você vai trazer talvez um Oxalá, a energia de um preto velho para ter mais paciência e tolerância. Você vai trazer mais proteção quando entender que o Exu está mais presente na sua vida. Você vai entender muito mais a pureza, sabendo perdoar com a força da criança dentro de você. Ter alegria na vida, saber brincar. Então, isso se reflete em todas as áreas na vida, no ramo empresarial, na vida da familiar, na vida aqui fora, né? Então, a vida do terreiro é um meio para que você se transforme aqui fora. A verdadeira mediunidade e o crescimento, ele vai acontecer do lado de fora. Então, a gente tem que olhar muito para isso. O médium dentro do terreiro é uma coisa, e ele lá fora? O que ele é? Sim. Qual é o exemplo dele lá fora? Sim. Será que ele pratica aquilo que ele fala? Então, no meio desse caminho que você está falando, o caminho para o médium é um caminho de sempre estar estudando, que é o que você fez.
como terapeuta, você se tornou terapeuta, o caminho que você fez, foi fazer teologia, todo um caminho de busca muito forte. Não paro. É toda vez um livro. Toda Uhum. hora um livro, toda hora alguma coisa. Você não pode, tem que criar esse hábito. Quem não tem que criar o hábito. Eu pego vários alunos, Ricardo, eu não gosto de estudar, não gosto de ler livro, eu já sinto sono, eu já leio livro. Lê 2 páginas por dia, gente. Pega um livro de 100, 120 páginas, lê 4 páginas por dia, só você não vai demorar nem 10 minutos. Mas hoje tem muito audiobook, né, Ricardo? Tem Até no audiobook, olha, YouTube, né? tem audiobook ainda, tem O cara livros resumidos. faz uma caminhada de 30 minutos, 1 hora, todo dia de manhã, em um mês ele escutou uns 10 livros. Uhum. Tá tudo, tem várias coisas à nossa disposição. O problema é a procrastinação, é a preguiça que se instaura porque o médium quer tudo muito rápido. As pessoas estão procurando os terreiros para poder fazer milagres, elas querem milagres, mas não querem olhar para dentro delas. Isso acontece no corpo mediúnico também. Elas querem um milagre na vida delas, mas não querem olhar para dentro delas. Pô, não é assim, cara. Não é assim. Sim. Eu acho que o que a gente vem desenhando aqui, que é um trabalho muito legal, né, depois que a gente se conheceu, é exatamente uma escola para preparar as pessoas nesse caminho, para ajudar as pessoas, né, nesse movimento, né, Ricardo? Que é um trabalho que você já faz, já tem um tempo, né? Só que você faz no Rio de Janeiro, agora a gente vai levar isso para o Brasil, tem pessoas de Portugal que nos acompanham, pessoas dos Estados Unidos já, entendeu? Então, se você quer estudar, quer fazer esse movimento, o Ricardo tem um grupo, que é um grupo de teologia, tá? Que é um grupo anual, né, Ricardo? Ele começa em janeiro, tá? Em janeiro começa, tá? Então, se você quiser, é um encontro ao vivo por semana no Zoom. Não é igual aqui, não. É no Zoom, onde você pode abrir o microfone, você vai tirar suas dúvidas ali com o Ricardo, tal. É um curso certificado. Então, assim, tem todo esse processo. E o que eu estava conversando muito com o Ricardo, né, ultimamente, que eu vou abrir aqui para vocês, é exatamente o processo que ele fez. O Ricardo é um terapeuta, você atendeu as pessoas individualmente há muito tempo, né, Ricardo? Hoje você não faz mais, né? Atendi muito tempo com reiki, né? E depois comecei a dar cursos de reiki. E na Umbanda, em paralelo, trabalhando com os mentores, com os guias, né? Então, foi muito tempo mesmo. E você acredita que esse movimento do médium se tornar um terapeuta enriquece o médium também? Muito, muito, muito. Eu oriento isso a todos os meus médios. Busque as terapias holísticas, sim, aquelas que tocam o seu coração. Porque vai desbloquear uma área da sua vida, tá? A gente não tem noção, às vezes, do que a gente busca, mas vai entender isso lá na frente. Lá na frente, o teu guia vai precisar disso. Lá na frente, a sua mediunidade vai precisar disso. E você já correu na frente. Então, estuda, não deixa de ler, não deixa de fazer cursos que te chamem a atenção, principalmente aqueles que teu coração grita para fazer. Para fazer, né? Sim. Então, assim, me perguntaram até isso há pouco tempo. Ricardo, eu recebo o meu preto velho. Meu preto velho começou a trabalhar com as ervas lá, pediu umas ervas. Eu já falei para ela, vai fazer um curso de ervas. Compra uns livros de ervas e vai estudar. Ele já está dando sinal para você que ele precisa desse conhecimento em você, para ele desbloquear o conhecimento dele através de você. O instrumento tem que estar afinado. Você tem que estar com... assim, cérebro e mente. Meu cérebro ele tem que estar desbloqueado. É como se meu cérebro caísse uma barreira na pista, sabe? O conhecimento, ele debasta aquele negócio. Ele limpa a estrada para o conhecimento passar. Então, eu preciso buscar o conhecimento para ir limpando as pistas, sabe? E aí, quando tiver interação, que a mente da entidade se acopla à minha mente, e a minha mente se acopla ao meu cérebro, e aí é que vem a nobreza dos melhores tons, né? Aí a melhor música ela é tocada, né? Quando isso está afinado. Então, ó, se você quiser fazer alguma formação terapêutica aqui na Arandu Academy, a gente tem vários planos aí para 2025, que eu estava desenhando com o Ricardo. Então, ó, fique atento nos grupos de WhatsApp, né, Ricardo?
Se você cadastrou o seu e-mail, o seu telefone, a gente vai avisar aí. A gente vai avisar também no Instagram aqui e tal. Em breve, quando a gente abrir aí turmas de reiki, que você possa fazer parte também. Tá bom? E, Edivan, também, se alguém aqui nessa live estiver interessado em fazer parte do grupo de estudo de teologia, que começa em janeiro, lá no dia 22 de janeiro, é só chamar a gente, né? Manda mensagem no direct. Manda mensagem no direct. No E o que Instagram, vai né? acontecer, gente? No direct do Instagram, exatamente. Ricardo.dinapoli, tá? Manda direct. Quero saber mais sobre o grupo de teologia. Manda lá que a gente vai responder, tá bom? Uma outra coisa que é importante, tá? A gente vai fazer um workshop online em janeiro, tá? Ainda não tem o link, mas a gente vai criar um grupo de WhatsApp. Até o final dessa semana a gente vai começar a divulgar para vocês, tá? Que vai começar no dia 13 de janeiro, é 100% online, 100% gratuito, tá? Vai ser o workshop Umbanda Natural. Esse é o nome, tá? Vai ser uma semana de aula ali, onde a gente vai mostrar, vai desenhar esse processo, vocês vão entender mais a fundo também sobre o grupo de teologia que o Ricardo está falando, entendeu? Vai ser uma semana, assim, profunda que a gente vai trabalhar ali no workshop Umbanda Natural. Então, ó, separa aí, vai ser online, tá? Começa dia 13 de janeiro, tá? Para você começar o ano, tá? Começar o ano estudando para valer na Umbanda, tá bom? E outra coisa muito legal que a gente está desenhando aqui, que já tem data, Congresso Umbanda Natural. Congresso Umbanda Natural vai ser no Rio de Janeiro, presencial, esse evento é presencial, vai ser no último final de semana de abril, tá? Para você, eu não estou no Rio de Janeiro, né? Eu estou em Curitiba, o Ricardo faz todo o trabalho dele no Rio de Janeiro, tá? Então, você vai ter oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, vai ter oportunidade de conhecer todo o trabalho, vai ter, enfim, um congresso muito bacana, a gente está preparando também, muito legal. Último final de semana de abril. A gente vai abrir uma condição de pré-venda agora, já na virada do ano, para você já preparar e planejar esse 2025, já com antecedência e falar, ó, em abril, se você não é do Rio de Janeiro, já se prepara para ir para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Ricardo ama Rio de Janeiro. Vocês vão conhecer o trabalho, tá bom? Fechou? Vamos para as perguntas, Ricardo? Você tem alguma consideração? Quer falar sobre como é que você está animado para o congresso? Nossa, estou muito animado, cara. Muita coisa para trazer para vocês, muito conhecimento, e ainda mais a interação com todo o Brasil, todo mundo chegando junto. A ideia, gente, quando eu falei isso, enquanto o pessoal vai botando as perguntas aí, a ideia é a gente se unir de tal forma, as pessoas que querem algo sério, querem, e a gente não é atropelar ninguém, é a gente colocar o que é sério, o que a gente interpreta como uma verdade para nós. O que está ligado às tradições, à raiz, que está ligado à natureza, a algo que é natural. E não é para competir com ninguém. É que já que tem um lado colocando um lado inverso, por que também a gente não pode colocar algo que a gente acha que é sério? Sim. Que é transformador? Tá? Então, assim, é óbvio que vai incomodar muita gente. Tem muita gente incomodada desde que eu comecei a botar muita coisa. Muita gente incomodada. Teve muita gente incomodada quando eu comecei a dar curso presencial. Desde 2017, eu comecei a dar o curso de Teologia e Doutrina da Umbanda. É muita gente, mas faz parte. Faz parte. Eu gosto de uma passagem do Cristo, Jesus, que ele fala o seguinte. Eu não sei se está em Lucas ou está em Mateus, mas ele fala, pega o seu candeeiro e levanta o mais alto possível. Porque embaixo, tipo assim, embaixo ninguém vê. Quanto mais você levanta a sua luz, mais a sua luz ela ilumina ao seu redor. Então é praticamente assim, não sou muito de decorar, mas ele deixou essa trilha para a gente assim. Então, assim, a gente não pode ter medo. Você que é dirigente, você que dirige um terreiro, você que é simpatizante de Umbanda, que é médio de Umbanda, a gente não pode ter medo de falar da nossa religião. A gente não pode ter medo de falar daquilo que a gente acredita. A gente não pode ter medo de passar um conhecimento. Não pode ter vergonha disso. Se está todo mundo colocando aí totalmente inverso, porque eu também não posso falar do que é certo para mim. Sim. Fica a reflexão, porque a gente está falando de falsear, então eu não quero falsear. Eu quero falar o que eu acredito como verdade.
Então, eu não vou falsear, eu vou falar aquilo que é verdade para mim. E é isso que eles lá em cima querem da gente, que a gente fale a verdade, que a gente seja verdade. Tá? Sim. E o que a gente está montando aqui é uma comunidade do bem, que a gente quer multiplicar esse movimento aqui, né, Ricardo? Que eu quero... Quando a gente começou, eu falei assim, Ricardo, o trabalho que você faz no Rio, a gente precisa levar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas, você pode fazer isso na sua cidade, você pode fazer isso no interior da Bahia, no Amazonas, entendeu? No Mato Grosso, em Portugal, você pode fazer um grupo de estudo forte. Só que você precisa buscar, você precisa querer, sabe? E claro, se você, e é o que a gente está mostrando, né? Se você faz esse movimento, automaticamente isso atinge a sua vida pessoal, né? A pessoa começa a falar, pô, eu vou aplicar isso na minha vida pessoal, no meu trabalho e assim por diante. Certo? Vamos para as perguntas, então? Vamos para as perguntas, ligado à mediunidade, incorporação, animismo, e vamos embora. Primeira pergunta, José Colhado. Eu acho que é assim, né? Tem uma dúvida. Qual o limite entre a falsa incorporação e incorporação anímica? Por favor e parabéns. Bom, vamos lá. Vou tentar praticamente sintetizar. Já até falei sobre isso, mas é bom que tem gente que chegou tarde aí, mas vai pegando. Vamos lá. A falsa incorporação, ela vai estar ligada à afinação do teu instrumento. É você se desincorporar daquilo que não presta em você, daquilo que precisa ser melhorado e você não quer olhar, que é o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a soberba, todas essas coisas que precisa ser lapidado para que você não se conecte a algo que não é bom, na linha das sintonias e frequências. E sintonias e afinidade. A frequência não é boa se você não tiver, o aparelho não tiver afinado. E aí, o que acontece? O limite vai estar aí. Se eu não desincorporo dessas situações, se eu não me lapido, se lá no centro não tem estudo, não tem desenvolvimento mediúnico para os médios, o chefe do terreiro ou o dirigente não facilita o estudo ou não autoriza ninguém a estudar, aí a linha é tênue para uma incorporação anímica desequilibrada. Aí a interação entre almas, a minha alma vai estar sempre na frente, egoicamente, e eu não vou deixar a entidade se manifestar na porcentagem que tem que ser feita. A entidade deveria estar 80% de porcentagem, 70% em termos de porcentagem, porque nunca chega a 100, tá? Ali 80%, 70%. Mas ali eu que assumo essa porcentagem, sendo o meu status. E aí você vai ver muitas pessoas sendo elas mesmas, ou então colocando para fora um desejo que elas querem aqui fora, mas usam a mediunidade para poder se promover ou ser aquilo que não consegue ser aqui fora. Entendeu? Uhum. Eu vou dar um exemplo rápido para o José aqui colhado, um exemplo que eu já vi isso no terreiro. Eu já vi várias coisas, mas me veio um exemplo aqui agora. Eu estava num terreiro onde a prima de uma pessoa, ela estava brigada com a outra prima. Elas frequentavam o mesmo terreiro. Só que essa prima não tinha a capacidade de chegar para essa prima, enfrentar ela olho no olho e falar o que ela pensava sobre as companhias que essa prima mais nova do que ela estava tendo. Ela aproveitou numa gira, de pombagira, ela incorporou com a pombagira dela, mas animicamente ela tomou a frente. Essa prima dela já tinha sido atendida por uma outra pombagira, ela mandou chamar a prima dela na consulência e deu um esporro na menina na frente de todo mundo. Ela soltou o verbo e, como eu sabia da história, eu percebi claramente ali que era a prima falando com a prima, não era uma entidade falando com a prima. Entendeu? Era ela mesma ali se vestindo na vestimenta de uma entidade para falar com essa veste. E não é. Isso é o processo anímico desequilibrado, que ocorre por causa das falsas incorporações, da pessoa não se desincorporar, não reformar intimamente, não buscar conhecimento, não se conhecer. Aí é que vai dar o M. Pontinho, Nossa, pontinho, sim. pontinho. Que história, hein? Nossa, muito bom. Vamos para a próxima. Tem duas perguntas muito parecidas aqui.
Alessandra, gostaria que falasse um pouco de médios de transporte. Bom, muito legal. O que é o médio de transporte? Vamos supor aqui, vou aproveitar eu e você aqui, Divan. Uhum, Eu tô aqui, não consigo receber minha entidade, por exemplo. Eu tô num uhum, fluxo, sei lá, meio sinistro em mim. Eu não tô bem nesse dia e a minha entidade ela não se manifesta. Mas você tá bem e você dentro do teu campo você tem esse tipo de mediunidade, que é o quê? O teu campo é aberto para servir como um veículo de comunicação. uhum, Quando uma outra parte ela não consegue se comunicar, você tem esse dom de ser um intermediador. Então, o que vai acontecer? A minha entidade ela vai incorporar em você e vai uhum. falar o que tem que ser feito. Entra na Hum, mediunidade de transporte, sabe? A pessoa que tem o dom de ser um meio de intermediar uma energia que o outro não está conseguindo, ou que o meio mediúnico não está conseguindo, mas ela tem esse dom. muito bom. Que isso responde, inclusive, a pergunta da Eliane, então. O que é o É, médio de transporte e de incorporação? é. Uhum, fechou. Tem mais uma consideração de José Colhado aqui. Hoje à noite, deitado antes de dormir, parecia que minha avó falecida falava na minha cabeça que eu e minha mãe somos médios e rodou na minha mente lembranças desse tipo. Considerações? É. Muito pessoal, né? Que minha avó falecida falava, o que acontece, eu e minha mãe somos médicos, meu amigo, você carrega o bastão, se prepara, só isso que eu falo para você. Estuda, né? Vai estudar, Estude. continue estudando, foco no estudo, me siga e vamos Uhum. embora para frente. Tem tudo para se desenvolver aí a mediunidade, né? É, Alessandra, sobre psicografias, como o médium consegue discernir se é uma mensagem da espiritualidade ou não? na clareza na hora que você escreve. Quando você escreve, você sabe que as suas mãos, a letra, a condução, a pronúncia, a frase, o contexto, você sabe que está muito nítido que é teu. Quando você escreve, começa as palavras, elas brotam de uma forma assim intuitiva, que é onde você não precisa fazer concatenação de utilizando o português correto, aí realmente você vai ver essa linha que é bem tênue. Quando a frase vem pronta e você a escreve, pode ter certeza que a espiritualidade interagiu. Quando você ficar buscando concordância, buscando vírgula, acento, ali está muito você ali. Uhum. Tem o José Colhado, tá participando bastante, hein? É, excelente. E é verdade que, por vezes, durante a incorporação, o espírito se afasta para que o médium trabalhe na consulta, ele mesmo, animicamente, em caso específico para a evolução do médium? Sim, pode acontecer mesmo, entendeu? Para o médium ele ganhar corpo com ele, entender que ele está seguro, que ele pode falar um pouco daquilo. Então, ele pode se afastar um pouco, deixar você pronunciar algumas palavras e no momento de branco ele entra falando, sabe? Então, isso acontece muito na mediunidade semiconsciente, tá? Uhum. Então, esse processo que a entidade ela deixa você também participar do processo. Mas ela vai deixar muitas vezes isso acontecer se você for um médium estudioso, tá? E aí você consegue interagir e aproveitar as pérolas que eles trazem. Muito bom sua participação, José. Muito bom. Várias perguntas boas. Ó, Muito bom. Marcos Pera, ele colocou, eu não entendi ainda, tá? Como não cair nessa armadilha? Será que ele está falando das falsas incorporações? Bom, se for sobre a questão das falsas incorporações, eu recomendo o estudo. O conhecimento é que vai tirar o véu de Ísis, e o véu de Ísis é o véu que coloca nos seus olhos. É o estudo, é o conhecimento. Não tem como, tá? Então você vai ter que buscar o estudo ele te tira dessas armadilhas. Você começa a ver aquilo que o pessoal está te escondendo ou que não quer mostrar, Uhum. tá? Tem vários comentários muito legais aqui, mas eu tô indo direto nas perguntas, tá? Porque daí vai somar para todo mundo. Tá. Ah, eu não sei, elétrica e inteligente. Boa noite. Pode o meu guia chegar em casa para falar com os familiares? Pode. Principalmente, gente, se seu guia ele serve a comunidade, por que ele não vai servir teus familiares?
Isso é totalmente saudável, tá? Uhum. Só que os familiares têm que também ter um simancol de falar, chama toda semana, não é assim também, né? Eles também têm que cumprir as suas atividades também, fazer sua vida acontecer também. Não pode ser tão dependente do guia, daquele médium que recebe o guia na casa. Uma vez ou outra, sim, para poder dar um caminho para os seus familiares, dar uma mensagem familiar, né? Isso é muito salutar. Isso acontece muito com a gente também. Tá? Tem uma segunda pergunta dessa mesma, eu acho que é um perfil, né? Boa noite. É possível alguém de mau índole abafar ou comprar os meus guias para me prejudicar e não me ajudar? Bom, eu vou melhorar um pouco essa frase que você falou. Comprar ou abafar seria ele... alguém abafar ou comprar meus guias para me prejudicar e não me ajudar. Eu estou entendendo se ele de uma pessoa, tipo assim, falar que seus guias é uma coisa e eles não são realmente de fato. Aí realmente pode te prejudicar, porque ele pode fazer você acreditar em algo que não é autoral, não é do teu campo, sabe? Não é da tua energia. Isso pode acontecer direto, tá? Então, você tem que ter muito cuidado com as primeiras sessões, os primeiros encontros em qualquer centro, a pessoa falar que o teu Exu já é tal, o seu caboclo é tal. Não é assim. Uhum. Isso se dá no desenvolvimento, é ele que tem que falar, entendeu? Numa casa séria, num local sério, que o coração bata com a casa. Ali teu guia ele vai se manifestar e vai dar o nome dele, e pode ser através do sonho, pode ser através da manifestação em si, ou pode ser através da dirigente, a zeladora séria, firme, conceituada também, que através dela pode vir essa interação, porque de alguma forma ela também é médio de transporte, ela pode fazer essa comunicação para você. Boa. Geralmente os dirigentes são médios de transporte também. O José Colhado falou, e quanto custa para adquirir esse conhecimento sagrado? Acho que está falando do grupo de teologia, né? Ah, tá. Aí chama lá no direct do Instagram, que aí a gente passa depois as informações, tá? Isso, tá? No direct a gente conversa, tal, e vamos lá. Edilene, qual bairro do Rio de Janeiro você está? Estamos no Recreio. No Recreio fica a nossa casa de estudo. E a casa da prática, onde tem o nosso templo, fica em Santo Aleixo, no interior do Rio, perto de Magé. Marcos Siqueira, do respeito do médio para com o chão sagrado e com o pai de santo já sabemos. Pode falar sobre o respeito do pai de santo para com o médio? Ah, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente está junto aí, né, Marcão? Bora. É o seguinte, Marcos, isso. o respeito para o pai de santo com o médium é saber respeitar o tempo do médium, entendeu? Não querer acelerar coisas que não é o momento do médium. Não entrar na onda do médium. Muitas vezes o médium já quer a sua iniciação, ela quer uma obrigação, já quer vestir o médium, já quer comprar a bebida do Exu da Pombagira ou o cigarro do seu Zé Pilintra. O maior respeito que o pai de santo vai ter com o médium respeitar o tempo dele, porque ele não vai respeitar o tempo dele, então você tem que respeitar o tempo mediúnico dele. Então, esse para mim é o maior respeito que o pai de santo tem para com o médium, é o respeito à disciplina espiritual do médium, porque o médium ele não enxerga isso, mas ele vai enxergar isso lá na frente. Então, não deixar não respeitar o tempo dele, e o tempo de um médium não é igual ao do outro, não querer forçar a barra de um desenvolvimento mediúnico que não está no tempo, não autorizar coisas que está fora do contexto, que você sabe que vai prejudicar o médium lá na frente, na questão da vaidade, do misticismo e dos processos obsessivos, e também respeitar a vida dele lá fora. Às vezes ele não está podendo frequentar, porque passa por problemas muito difíceis lá na casa dele. Então, o pai de santo também ele tem que ter uma responsabilidade de conhecer os seus médiuns, a vida dos seus médiuns, né? Para ele poder respeitar o que acontece a história lá fora, porque todo mundo é voluntário. Ninguém recebe para estar na casa do pai de santo, né? Então, a gente também tem que ter esse respeito com a vida material de cada um também.
E tem muitas outras coisas, né? Daria uma live só para falar do Pai de Santo também. Muito boa a pergunta, Marcão. Boa. Rita, dizem que uma outra forma espiritual das trevas pode incorporar se passando por uma Maria Padilha, por exemplo. Ou isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade pura. Isso é óbvio que acontece. Gente, isso é óbvio que acontece. Se tem pombagira que recebe presente, e eu vejo pombagira salvando vidas, e você acha que não vai acontecer? Você não existe blitz falsa, bandidos vestidos com roupa de policiais roubando pessoas? Não vai existir espíritos que se vestem de Exus de nome, de lei, Exus e pombageiras de lei, que são tronados, que tem grau. De lei a gente fala assim, tem grau. E vai falsear? É óbvio que vai. Mas vai porque nesses locais que os recebem, já tem essa frequência. Por isso. Por isso que você vai encontrar isso nos locais que recebem. Depende do pacto, gente. Eu gravei um vídeo sobre isso, agora, lá nas redes tem um vídeo sobre isso. Umbanda, Quimbanda, todas as bandas têm suas polaridades. Depende da polaridade que você quer trabalhar. As polaridades mais negativas, você trabalha com zonas mais inferiores, zonas mais densas. O pacto, ele vai ser um pouco mais caro, né? A cobrança vai ser mais cara. Por isso que a cobrança é mais cara em cima de você. Porque a cobrança vai ser mais cara em cima de todo mundo. Então, depende do que você se conecta. Então, se você for buscar um tenente-coronel do BOP, você pode encontrar um tenente-coronel do BOP que é um bandido vestido com a farda dele. Ele vai falar que é do BOP. Né? Pegaram o gancho aí? Agora é só associar tudo que está acontecendo. Então, ou seja, em terreiros de alto nível, isso nunca vai acontecer. Porque cai naquilo que a gente falou no início da live. Se você afina o teu aparelho de uma forma nobre, através do estudo, do conhecimento, da lapidação interior, se cuidando, se conhecendo, resolvendo suas fraquezas, reconhecendo suas fraquezas, lapidando elas, o melhor som sairá da sua boca. As melhores conexões serão realizadas. E é isso que a espiritualidade, que está em alta vibração, em altas frequências, elas querem de nós. Muitas pessoas confundem isso. Mas a Maria Padilha, que trabalha com as trevas, vão te dar coisas que as outras não vão dar. Mas o que importa na vida é o que você vai levar daqui quando você for embora daqui. Quando você for embora daqui, a conta vai fechar. E aí? Qual vai ser o preço dos pactos? Qual vai ser o preço dos acordos? Quando você se desligar dessa vida. É isso que a gente não pensa lá na frente. Entendeu? Mas a gente, como é muito imediatista, a gente só quer o aqui agora, aí tá bom. Edilene, o que o Ricardo pode nos dizer sobre o médium incorporado falando palavras grotescas para um consulente? Digo isso porque sou Cambone. Ele faz isso porque na vida aqui fora ele faz a mesma coisa. O médium, o guia vai ser só o espelho dele. Entendeu? Então ele vai repetir para mostrar que ele é a mesma coisa. Você tá vendo? Esse cara é a mesma coisa aqui, ele lá fora. Se eu se lapidar, o mentor vai começar a trazer coisas boas. Isso é um grande erro que existe por aí, tá bem? Porque o pessoal fala assim, não, você tem que doutrinar a sua mediunidade, a sua entidade. A entidade, ela já é doutrinada, gente. É a gente que não é. Quando a gente se lapida e vai buscar conhecimento, a entidade, ela começa a se colocar e se pronunciar de uma forma muito mais nobre, uma forma muito mais sutil, muito mais direta ao ponto, muito mais cirúrgica do que falar palavras grotescas. Palavras grotescas é porque o médium ainda precisa desincorporar de muita coisa ainda que está dentro dele. Por isso que ele está grotesco assim. A Luísa não trouxe uma pergunta, mas é um comentário muito legal, Ricardo, que eu acho que dá para a gente trabalhar, que ela fala assim, se a entidade pedir coisas que pode prejudicar alguém, conversa com ela que é melhor trabalhar para o bem e você vai dando luz para ela. Aqui que vem uma dúvida que eu quero te trazer para você. Você acha que uma entidade mesmo de luz, ela pede algo para prejudicar alguém? Não. Nunca. Você vai acabar...
Se você for num terreiro de luz, vamos botar, num terreiro que trabalha com uma frequência maior, vamos botar assim, luz em todo local, de alguma forma, vai ter. Mas se você for num local que trabalha com uma frequência maior, com os pactos, vamos botar, com os pactos e acordos mais leves, você vai acabar sendo expulso desse local se você for procurar acordos pesados. O pessoal não vai querer isso. Aí você vai acabar saindo de lá com a mão na frente e outra atrás. Se você não fizeram o que eu queria, é óbvio, porque esse tipo de acordo não tem nesse local. Esse tipo de pacto não se faz naquele local, entendeu? Então, no comentário dela, se ela está falando de uma entidade que pediu algo para prejudicar alguém, já é uma entidade das trevas, então. Não tem como isso de trabalhar para... Aqui no caso, ela tá tipo assim, se ela pedir algo negativo, mas eu não queria fazer isso. Tem como a gente fazer de uma outra forma? Sabe? Ela tá falando mais ou menos isso. Eu não queria matar isso, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso. Tem como a gente fazer mais light? Mais light vai ser nesses locais que o pacto também. Ela vai fazer, não, é assim, vai ser desse jeito. Ela vai exigir que faça e que depois pague também algumas coisas, sei lá, algumas coisinhas. Sim. Francimara, quando estou incorporada na cabocla e vou tentar abrir o olho, eles começam a ficar ardendo. Por que isso acontece? Porque geralmente ela quer mais você de olho fechado, para você sentir mais e perceber mais e ela te passar mais informação. Ela quer que você confie no processo. Confia no processo. Confia na cabocla. Vânia, faço parte de um terreiro de Umbanda, estou lá há anos, mas ainda não desenvolvi a incorporação totalmente. Acho que por insegurança. É normal? Faz parte. Só tem que continuar buscando conhecimento. Conhecimento é a base para a mediunidade acontecer de uma forma bem forte e bem concisa, né? Vem para o grupo de teologia. Venha. Alessandra, Ricardo, sobre o sincretismo, já ouvi a afirmação de terreiro que Iemanjá é Maria, mãe de Jesus, porém Iemanjá é orixá, como entender isso? Bom, o sincretismo ele surge na época da escravidão porque os escravos sabiamente utilizaram o sincretismo da fusão dos santos católicos com os orixás. O sincretismo, sim, coloca Iemanjá ali e Oxum como Marias, as várias Marias, Maria da Conceição, Maria e várias Marias que estão relacionadas a Jesus, assim como coloca Jesus relacionados a Oxalá. Mas, gente, eu não gosto muito de relacionar sincretismo com orixá e com energias, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Santos católicos, né, são pessoas, tá? Mas que carregam energias. E orixás são divindades. Então, dentro da teologia de Umbanda, a gente faz essa desmistificação, essa separação. O sincretismo ele foi algo que foi necessário porque a tradição ela tinha que ser mantida. Quando os senhores de escravos eles iam nas senzalas e viam os cultos acontecendo, tinha as imagens santas dos santos católicos ali, mas por trás eles estavam cultuando seus orixás. Mas se eles não fizessem isso, talvez a tradição não ia ter candomblé, não ia ter umbanda, não ia ter nada de matrizes africanas aqui, se os escravos, sabiamente lá atrás, não tivessem realizado o movimento do sincretismo, tá bom? Mas então você vai ver todos os orixás correlacionados a santos católicos, por causa do sincretismo. Tá? Eu não gosto muito de ficar defendendo essa tese, porque você acaba saindo do lado das energias, que é o lado que eu mais primo a gente conhecer. Tá? Mas Tá, Andréia, desculpa, cortei você, você tinha mais alguma coisa para falar? Não. Andréia, Ricardo, médio, pode falar para um consulente um termo de chamar uma pessoa de M? Desculpa a palavra e disser que a pessoa não presta? Eu estou falando, uma entidade que está numa esfera elevada não vai fazer uma coisa dessa, entendeu? A não ser que ali, eu estou falando, animicamente a pessoa está mais na frente da entidade, aí ela vai falar o que ela pensa, entendeu? Se animicamente a pessoa está na frente da entidade, ali na porcentagem anímica, ela vai falar besteira, ela vai falar o que ela pensa. Mas uma entidade... É só assim,
de você passar para... É uma lógica, olha só, vamos pensar. Uma entidade, ela está numa alta esfera vibracional. Você acha que ela vai vir para essa esfera densa para falar palavrão? É tipo assim, eu vou pagar um bônus para ir lá para a Terra, para xingar alguém. Cara, peraí. A lógica é a mesma coisa para você. Edivan, você vai lá na Argentina para xingar uma pessoa e volta, tá? Você não, quero ir para a Argentina para aproveitar. Quero viajar. Eu vou para lá para xingar alguém. Eu quero ir lá evoluir. Eu não vou lá para xingar alguém. Então, quando a gente começa a usar lógica, né, a gente começa a ver, nossa, isso aí, ali tem um movimento do médium ali na frente, tá? Deixa eu perguntar uma coisa, que surgiu de um comentário aqui. Essa é uma pergunta minha. Um médium, quando chama carbono, quando ele está incorporado, ele está incorporando, é isso? O cambono é aquele médium que auxilia o guia, ele não incorpora, ele fica ali auxiliando, ajudando nas orientações, pegando uma vela, pegando uma água, pegando um instrumento de trabalho. Não existe a palavra carbono, não. Não, ele escreveu errado, com certeza, cambone. É cambono. Então, a ideia é quando ele está como cambono, ele está se desenvolvendo também. Muito, muito. Eu recomendo a todo mundo que é de Umbanda, que quer iniciar na Umbanda, peça para ser cambono, tá? Foi assim que eu comecei. Eu quis ser cambono. Mesmo recebendo a influência das entidades, eu falei, não, eu quero ser cambono. Eu estava com o meu caderno e ali servia um guia. Nossa, como eu aprendi. Eram 6, 7, 8 pessoas sendo atendidas. Era 6, 7 conhecimentos, universos diferentes, anotando, registrando, anotando banho, anotando chá, anotando, e depois a pessoa saiu, já perguntava, pô, gostei disso, seu Exu. Você falou isso, gostei disso, pombageiro, gostei disso, vovó. E ela ia me explicava. Então, cambono aprende muito, muito. Se desenvolve muito, tá? Que bom. Legal. Uma dúvida da Liana agora. Se o médium não pode beber e nem fumar, tem problema ele não fumar e beber? A gente falou disso. Ele pode escolher. A entidade ela vai respeitar. Mas quando você entender o processo, se você entender o que está por trás do processo, aí o fluxo é tranquilo. Você vai ver que não fica nada em você. Tá? Mas aí tem uma Espiritualidade Talks que a gente falou sobre isso, né, Ricardo? Isso. Acho que é o Espiritualidade Talks 5, se eu não me engano. Acho que é o 5. Tá no YouTube. Você procura aqui no YouTube, vai em playlist ou vai em ao vivo no YouTube. Tá lá. A gente falou sobre fumos e bebidas, tá? Então, a gente falou 1 hora sobre esse tema, tá bom? A Márcia fez a pergunta. Gostaria de saber se esse médium que finge incorporação, o que acontece com eles? 1 hora a casa vai cair, né? Como aconteceu o que eu falei desse amigo aí, esse conhecido, que falou uma coisa que não tinha nada a ver. 1 hora, o falsear vai se mostrar tão forte que vai ser muito claro. Vai mostrar uma vaidade muito grande, vai mostrar um ato desnecessário, vai mostrar um movimento que não é, que quem conhece vai ver que não é de um guia, e aí a casa vai cair. Entendeu? Show. Tá bom? O Álvaro fez uma pergunta que é muito parecido com o que a gente respondeu. Espírito bebe e come? Na minha Umbanda, as entidades não bebem nem comem. E a disciplina da Umbanda. Não, assim, o bebe e come assim, vamos botar as crianças. As crianças vão comer doce. Então, assim, se o seu é Umbanda e tem a festa das crianças, Cosme e Damião, ali já tem um come, né? E se você trabalha com o preto velho, e o preto velho bebe o cafezinho dele, ele bebe. Então, assim, mas não é o espírito que bebe, é o que ele transforma com aquele elemento e coloca para fora. Ou que ele auxilia o médium colocando aquilo ali para dentro. No caso do café para o preto velho, ele vai dar aterramento para o médium dele trabalhando. E ele vai trabalhar com os elementos do café para quem ele está atendendo. Então, assim, tem muitos mistérios por trás aí. O espírito ele não precisa da comida para... Ele precisa do elemento para transformar. Tá? Ele precisa do elemento para transformar. Tá. Agora, tem uma pergunta aqui no Instagram que eu não consigo projetar para você, tá? Mas eu vou ler ela para você.
Ele pergunta, na verdade, se o médio inconsciente 100% não se torna uma obsessão? Inconsciente 100%? Isso. Uhum. Assim, é muito difícil ir inconsciente 100% hoje em dia, tá? Porque se ele fica com alguma coisa na memória, alguma lembrança, se a pessoa chega e fala para ele uma coisa que o guia dele falou e ele tem relances de lembrança, ele não ficou 100%, tá? Ele ficou ali, pode ter ficado até uns 99%, os médios mais da antiga, mas não é considerado obsessão, não. Tá. Isso é uma forma de incorporação. E essa forma, ela acontece, é mais dos médios da antiga, a velha guarda, né? Pessoas que já caminham na Umbanda há muito tempo, né? E aí tem esse tipo de mediunidade desenvolvida, né? Sim. Ó, tem outra pergunta aqui do Jax, no Instagram também. Uma falsa incorporação em um terreiro sério não seria percebido pelos outros dirigentes da casa? Outros dirigentes, se tiver, se for uma casa que tiver uns 2, 3 dirigentes, né, na hierarquia, é óbvio que vai perceber. Aí carece deles se reunirem e tomar uma postura e uma atitude. Tem sempre a atitude de limitar os exageros está na mão dos dirigentes. Se eles deixarem frouxo, pensando na quantidade, não na qualidade, aí babou. Tá. Tem mais uma última pergunta aqui, que essa é do YouTube, Gabriel Cunha. Como a liderança deve lidar com o médio que está apresentando animismo? O médio passando na frente da entidade querendo palco. Conversando com esse médium, não fazendo ele passar vergonha. Acabando a sessão e conversando com ele no canto em outro dia e passando para ele real o que está acontecendo. E dizendo para ele que não quer mais isso. E aí esperar o que esse médium vai tomar. Se ele vai aceitar, aceitou. Ó, se você aceitar, a gente vai instruir você para isso. Se não, ele vai acabar indo embora. Porque ele vai achar que ele está sendo perseguido. E não é. Quem dita as regras é o dirigente e ele tem que entender qual os limites que os seus médios estão ultrapassando e saber chamar a atenção dos seus médios em prol do grupo, em prol da Umbanda, tá? E a pessoa ela tem que entender isso, realmente, tá exagero. Mas como essa pessoa, esse dirigente ou esse chefe de terreiro, ele não deixa chegar nesse ponto. Se ele botar estudo, gente, se ele afinar o grupo com conhecimento, ele vai fazer uma prevenção muito grande lá na frente. É uma situação preventiva para não acontecer isso lá na frente. Show. Tem algumas perguntas, não sei se isso faz... Iago, ele está querendo saber se signo influencia na Umbanda. Qual a influência do signo na Umbanda? Não, influencia total. Todos os planetas influenciam na tua regência, normal. Até, por exemplo, para a gente poder conseguir ver os seus pais e mães de cabeça na linha que a gente segue na Umbanda, é pelo mapa, o mapa pela sua data de nascimento. A conjunção planetária, a conjunção dos planetas que vão realmente mostrar na data certa, na hora certa que você chegou nesse planeta, vai dar tua regência através dos signos, através dos planetas. Isso aí também. Interessante, não sabia disso. Legal. Depois me passa a tua data de nascimento de novo. Você me falou disso, que você ia fazer um mapa lá meu lá. Interessante, legal. A subjugação no médio é um tipo de obsessão? Sim, é a terceira e a mais sinistra, assim, pode-se falar, é mais intensa. É o momento que a pessoa ela perde a sua própria ação. Ela comete uma situação sem ser ela de fato ali. Ela acaba sendo induzida a cometer algo e ela comete, sabe? Então, ela perde ali a razão, perde a coordenação do fato e comete um fato embalado por uma emoção exagerada, por um sentimento, e isso acontece normal. Isso é uma linha... Isso você pode... Keila que está perguntando, isso você pode ver o Arandu Talks da semana passada, que a gente falou sobre isso. Perfeito.
Gente, não tá parando as perguntas aqui, hein? Vamos lá. Por que às vezes duvidamos tanto da incorporação? A incorporação de Eri é leve e muitas vezes fico duvidando de mim. Observe, minha chorão. Entendi. É o seguinte, a incorporação do erê é a incorporação de uma criança. E Entendi. aí, a criança realmente, ela trabalha por exemplo, ela transforma um médium aqui que está normal, adulto, em uma criança que fica pulando e dando voltas e falando como crianças. Então, é normal a gente, no início de uma incorporação com as crianças, a gente ficar assim, caramba, porque tem muitas crenças em nós, né? A gente se afastou bastante da nossa criança interior. Então, essas entidades, elas fazem a ponte de reconexão com a criança interior. Por isso que a gente vai ter essa dúvida. Por isso que tem que estudar essa falange. Essa falange, ela tem que ser muito bem estudada nos terreiros, para justamente dar essa segurança para os médios. Tô gostando do engajamento, hein? Tem muito boas perguntas aqui. Ó, tem uma no Instagram agora, falando o seguinte, você falou sobre... O Andrei, ele falou assim, você falou sobre médium na primeira incorporação e já sai comprando os acessórios. O ideal é sempre atender o pedido da nossa entidade? Sim, mas aí você tem que ter o cuidado de realmente atender a sua entidade e não você. Porque se deixar, o ego vai querer botar tudo, vai querer comprar cartola, vai querer comprar, daqui a pouco, óculos escuro. Que nem eu já vi uns vídeos aí, entidade com óculos escuro. Eita. Tem que ter cuidado. Tem que ser devagarinho. Gente, cada coisa que uma entidade te dá é um instrumento de trabalho. Tem que deixar ela passar o que significa. Até a cor é um instrumento de trabalho. Esses dias alguém me perguntou isso. Por que Exu e Pombagira usa muito preto e vermelho? Preto é uma energia que condensa, concentra, concentradora. Vermelho, vigor, energizante. E eles trabalham exatamente com isso. Concentram energias, reparam, absorvem e dão energia, vitalizam. É exatamente por isso que usam muito preto e vermelho. O pessoal acha que é Flamengo. Exu e Pombagira é flamenguista. Poderia Mas ser é também. Mas é também. Mas é também, tá? É também. Sou flamenguista, é também. Mas eles usam preto e vermelho por causa desse mistério. Tem muitos mistérios entre o céu e a terra que a gente não sabe, gente. O pessoal fica no misticismo e deixa de aproveitar, deixa de entender os mistérios que está por trás da Umbanda. Sim. Um montão de gente rindo lá, tá? Sim. Uhum. Ó, a Andrea, ela fez uma pergunta que você já respondeu, né? Que é, André, sobre Ricardo, quando um pai de santo fica sabendo que o médium falou bobagem para a pessoa, como ele deve fazer? Você já respondeu uma pergunta muito parecida. Uhum. Deixa eu ver aqui, teve uma... Tem uma pessoa aqui, o pai de Santo Antônio Cunha de Oxalá, de Santo Antônio do Ouro Fino. Axé, saravá para vocês aí, de Santo Antônio do Ouro Fino, Pernambuco, Trindade. Tem vários comentários legais que não são dúvida, tá, gente? Então, não vou ler aqui. A gente já está quase 2 horas ao vivo. O nosso recorde aqui ao vivo. A gente bateu quase 100 pessoas ao vivo também aqui. Muito legal, tá? Ó, o engajamento de vocês está muito bom, tá? Seguinte, se você gostou desse Espiritualidade Talks, para mim isso aqui foi uma aula, tá, Ricardo? Vi alguns comentários ali falando que era uma aula, também uma aula, tá? Um movimento gratuito aqui, tá? Acabou virando uma aula. Se você gostou, como é que você contribui com o nosso trabalho aqui de forma gratuita? Deixando o seu like, enviando esse Espiritualidade Talks para alguma pessoa. Enviando para a galera do seu centro, do terreiro lá que você participa, seus amigos, indica o canal, indica o Instagram do Ricardo, que é o trabalho que a gente faz, tá? E, claro, se você quiser participar dos nossos cursos e treinamentos aí do Ricardo, né? Você pode saber mais, tá? A gente vai fazer uma aula na quinta-feira. Na quinta-feira a gente tem uma aula ao vivo, tá? E a gente está com inscrições abertas do curso de Introdução à Umbanda, que é um curso introdutório, que tem toda a base da Umbanda, né, Ricardo? Você quer falar um pouquinho sobre como é que é esse curso de Introdução da Umbanda? Isso, na quinta-feira, né? Porque aqui a gente está no Espiritualidade Talks, mas na quinta-feira agora
Como é que o pessoal pode participar, Divan? Eles chamam no direct também ou não? Então, eu tenho um link, já tem um link na descrição, mas eu vou colocar o link aqui também nos comentários, tá? Aí, enquanto o Edivan está procurando o link, eu vou falar para vocês. É interessante na quinta-feira, porque na quinta a gente vai falar. Eu desenhei uma trilha para vocês ter uma base uma base bem sustentável para se preparar para Umbanda, sabe? Mesmo já sendo médium experiente, tá? Tem muito conteúdo lá, muito mesmo. São horas e horas de aula lá minha, que eu deixei lá, com vivências e tudo. Acabamos de colocar aí o link para você entrar na nossa aula. Você está falando do curso de Introdução à Umbanda, né? Curso de Introdução à Umbanda. Uhum. E ele vai ser... vai ser tão legal esse curso, e já tem tantas pessoas já fazendo, então ele é uma oportunidade de a gente estar mais próximo, e a gente daqui a pouco está oferecendo um outro caminho para vocês, mas a gente recomenda exatamente esse, muito forte, porque isso tudo que a gente está falando, essas bases todas estão lá, tá? Uhum. Então, já estão moduladas, desenhadas, gravadas, preparadas e com os bônus, com várias coisas para vocês. Mas quinta-feira a gente vê vocês lá. Não deixe de pegar esse link aí que já está aí, se inscreva lá, que aí você vai receber o link para estar na aula, tá bom? Tá, as pessoas estão falando do link no Instagram. No Instagram a gente não consegue colocar o link, então tá na descrição, desculpa, tá na bio. Você vai entrar no perfil do Ricardo, vai pegar o link na bio. É o primeiro link lá, se eu não me engano, tá assim, aula ao vivo quinta-feira, tá? Você faz o cadastro gratuitamente, coloca seu nome, e-mail, telefone e você vai participar gratuitamente da aula de quinta. Deixa eu ver, entrou uma pergunta aqui. Na próxima Arandu Talks, Arandu Talks Espiritualidade Talks, que é na próxima segunda, a gente vai estar falando sobre a previsão para 2025. Exato. Se prepare. A gente vai entrar muito nisso agora, a previsão para 2025, regente, né, Ricardo? Vamos entrar nesse movimento. As energias regentes para 2025, como você se preparar para adaptar e se adequar a elas em 2025. Então, não percam na segunda-feira que vem, 7 horas da noite, tá? O que eu recomendo? Ative a notificação aqui do YouTube, tá? Já entra aí, tem um sininho, você clica no sininho, ativa as notificações, assim, quando a gente entrar ao vivo aqui, você já vai saber. E você precisa estar nos grupos de WhatsApp, que nos grupos de WhatsApp a gente vai estar avisando, vai estar dando alerta. E como é que você entra no grupo? No link também que está na descrição, ou nesse link que está nos comentários, você preenche o nome e telefone, vai encaminhar você para um grupo, e lá automaticamente você recebe também, a gente também envia por e-mail. Fechou? Fechado. Gente, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse Espiritualidade Talks. Segunda-feira que vem tem mais, a gente vai falar exatamente, vai ser o último Espiritualidade Talks do ano, é isso, né? O último do ano. O último do ano. A gente vai falar sobre 2025, tá? Tô meio perdido aqui nas datas. E quinta-feira, uma aula exclusiva mesmo com o Ricardo, que ele vai falar exatamente sobre essa questão da Umbanda das Trevas, Umbanda da Luz, como você pode ser guiado pela espiritualidade, quinta-feira agora, às 19 horas. Isso. É isso. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Compartilha esse conteúdo. Já deixa seu like aí, se você não deixou, tá? E a gente se vê em breve. Até mais, hein? Tchau, tchau. Saravá.